A CPI da pandemia teve como depoente hoje a advogada Bruna Morato, que representa 12 médicos da Prevent Senior. Para falar sobre os trabalhos da comissão e também sobre o depoimento de hoje e de amanhã, nós recebemos agora o senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia. Boa noite, senador. Tudo bem? Obrigado por nos atender. Muito boa noite a você, Gabriel, boa noite a todo o time do Pingo nos Is. Um prazer participar com vocês desse bate-papo. Senador, o senhor questionou hoje a Bruna sobre os médicos, o nome dos médicos que ela representa. Ela negou em dizer, o senhor ficou satisfeito com a resposta em que ela estaria protegendo as pessoas para quem ela advoga? Olha, Gabriel, hoje nós tivemos um fato inusitado na CPI, né, e que talvez até vire uma praxe, né, na persecução penal, na tomada de depoimentos Brasil afora, porque a CPI inovou, né? Tivemos aqui uma advogada que textualmente disse estar representando os seus clientes, prestando depoimento na CPI da pandemia, né? Primeiro não existe depoimento por procuração, né? Quem depõe é a parte, né, ou a própria testemunha em si, e não um terceiro. Então, a advogada jamais poderia estar ali em nome de seus clientes, né? Segundo, não poderia estar na condição de advogada, porque a CPI não houve advogado. Aliás, em outros momentos, quando o depoente chegou com o advogado, quando esse tentou se articular de alguma maneira, até para orientar os seus clientes, foram tolhidos, né? Então, a CPI houve testemunha, houve indiciado, e não um terceiro indicado por ele, e não o advogado dele. Foi um fato realmente inusitado. E quando eu questionei a ela sobre em que condição ela estava, eu perguntei, Vossa Senhoria está aqui na condição de advogada ou de testemunha? Ela titubeou para lá e para cá e no final falou que estava ali em nome dos seus clientes, mas não declinou quem eram os seus clientes, né, e a procuração que tinha para falar em nome deles, a autorização para falar em nome deles. Zé Maria, passo a palavra para você, para questionar o senador. Senador, salve, um prazer falar com o senhor aqui nos Pingos nos Is. O senhor falou o que é real. Eu nunca vi um advogado, aliás, os advogados são proibidos, né, de orientarem respostas. Ele pode orientar a postura do cliente ali no plenário, mas não definir resposta. E mesmo o cliente não pode nem ler, né, as respostas das perguntas que são feitas na CPI. E a advogada falou que o grupo G7 queria ouvir, né? Eles têm um roteiro, já têm o relatório final e ficam agora procurando exatamente como encaixar os personagens naquilo que eles já concluíram antes do final da CPI. Isso, senador, mostra o clima hostil que vai enfrentar no plenário amanhã o empresário Luciano Hang, né? Zé Maria Trindade, a sua leitura está corretíssima, né? Aliás, assim, eu tenho, em diversas ocasiões, chamado a atenção da presidência da CPI com relação ao trato que é dado aos advogados, que estão, quando comparecem na CPI ao lado, né, dos seus clientes, não comparecem ali para ser poste, né? Comparecem para atuar na condição de patrono, de advogado, né? Agora, veja você, Zé Maria, eu não sei se amanhã... De repente, amanhã não venha o Luciano Hang, já estão circulando. De repente, vem o advogado dele para prestar o depoimento. Depois do precedente de hoje, talvez seja o caso de amanhã estar aqui o advogado, aquele que convive com ele, aquele que ouve dele, aquele que sabe, né, dos contatos que tem. Porque o precedente de hoje foi exatamente isso. Uma advogada que veio falar em nome de supostos, né, clientes, né, que a constituíram nesta condição. O tempo, Zé Maria, vai dizer, né, o quanto de barbaridades, de abusos, né, foram cometidos nessa sessão, não só no dia de hoje, mas ao longo do tempo, né? Quantos maus tratos, hostilidades, execração pública, ataques a reputações que aconteceram aqui. Agora, amanhã, o depoimento de amanhã é de um empresário que o Brasil conhece,
né, que é bom na comunicação, tem posições firmes. E a pergunta que fica é por que o Luciano Hang, o Luciano da Havan, está vindo prestar depoimento amanhã na CPI? Eu até pesquisei hoje mais cedo se a Havan está vendendo respiradores. Seria essa loja que vendeu os respiradores do Consórcio Nordeste? Foi essa loja, a loja do Luciano, que vendeu os respiradores lá para Santa Catarina, na loja de massagens? Foi ela que vendeu lá para o Amazonas, né, respiradores? Não, não foi. Por que o empresário foi convocado para estar aqui? Pelo fato de ser amigo do presidente da República, pelo fato de gostar do presidente da República. Lamentável que a CPI esteja se prestando a esse papel. Investigar suspeitos de cometimento de crimes, de corrupção, de falcatruas, isso não querem fazer. Mas se prestam ao papel de trazer alguém aqui que vem, supostamente, em nome de terceiros, para prestar depoimento. Tomara que a moda não pegue. Imagine você amanhã, Ministério Público ou delegado de polícia, ao invés de tomar o depoimento, né, da parte ou do indiciado ou da testemunha, não, vai tomar o depoimento da advogada. É algo que realmente não dá para aceitar. Volta agora com Guilherme Fiuza. Boa noite, senador. Pois é, essa CPI ela é uma plataforma de ameaças, né? Mas ela não é só uma plataforma de ameaças, ela é uma plataforma de ameaças que são cumpridas, né? Que são consumadas. E nós já vimos aí médicas, empresários que podem constatar, né? Podem nos ajudar a constatar que essas ameaças contra cidadãos, elas são cumpridas, né? Nós tivemos, por exemplo, sigilos quebrados e vazados de uma maneira absurda e o STF lava as mãos, o presidente do Senado lava as mãos. E a pergunta que eu quero fazer ao senhor é essa: o que dizer a esses cidadãos que têm sido objeto de represálias da Comissão Parlamentar de Inquérito e se encontram aí vulnerabilizados diante das diligências bastante controversas dessa CPI? Fiuza, você tem razão, né? Integrantes do núcleo duro da CPI, né, do núcleo que comanda a CPI, cometem ali todo tipo de atrocidade, de abuso, né? Abuso de autoridade, abuso de prerrogativas contra depoentes que não vêm à CPI para falar aquilo que eles querem ouvir, né? Eles praticam aquilo que não quer ver se repetindo nas barras da justiça. Aquilo que condenaram o tempo todo, né, como sendo abuso de autoridade, é exatamente o que a CPI faz aqui o tempo todo. É lamentável, é lamentável. E tudo isso, é triste repetir isso aqui, mas é verdade, né, dentro de um ambiente de jogo pré-eleitoral. Não se busca investigar aqui com profundidade o que aconteceu nessa pandemia. Não está se buscando aqui as evidências de eventuais crimes que tenham sido cometidos, porque focam apenas no governo federal, no Ministério da Saúde, em pseudas práticas ou tentativas de práticas de crimes. O que não aconteceu até esse momento, não conseguiram. Falam em corrupção, não conseguiu demonstrar uma prova sequer de 1 centavo de real que tenha sido pago a quem quer que seja a empresário, seja a político, enfim. Não há provas. Agora, por outro lado, você tem um conjunto de provas que demonstram o que aconteceu no âmbito dos estados e dos municípios. Foram mais de 20 operações, foram mais de 20 estados com operações da Polícia Federal, apontando para desvios bilionários com recursos da Covid-19. Mas quem desses foram ouvidos na comissão? Nenhum, né? Com exceção do ex-secretário de Saúde do estado do Amazonas e o ex-secretário aqui do GDF, nenhum outro foi convocado à CPI. E a decisão do Supremo não impediu que se convocasse aqui, né, secretários, ex-secretários, diretores, empresários. Não. O Supremo deu guarda, deu proteção a governadores, mas não aos gestores. Então a CPI escolheu não investigar as práticas de crimes Brasil afora. Cris, a sua vez, a sua pergunta ao senador Marcos Rogério. Boa noite, senador. Prazer falar com o senhor.
Eu queria sua opinião sobre esse interesse do presidente da CPI, Omar Aziz, de ouvir um representante da Agência Nacional de Saúde Suplementar, alegando que ela não está fiscalizando de forma correta os planos de saúde e também aprovando o requerimento e determinando que possivelmente que a Polícia Federal faça buscas e apreensões ou tome outras atitudes em relação ao Conselho Federal de Medicina e conselhos regionais, alegando a mesma coisa, que eles se omitiram em relação ao caso Prevent Senior. E só para lembrar, assim, para quem está olhando de fora, parece que é uma tentativa de criminalizar um plano de saúde por tratar seus pacientes. É quase que incompreensível de entender o que Omar Aziz e o seu grupo ali estão tentando fazer nesse momento ali na CPI. Olha, infelizmente, assim, as práticas da CPI são práticas que fogem a qualquer regra de processo. O chamado devido processo passa longe, né, do ambiente da CPI. Tanto o Fiuza falou agora há pouco das quebras, né, de sigilos e tal, né, sem regras, sem fundamentação adequada. Né? Agora, a tentativa de emparedar, né, o Conselho Federal de Medicina, né, assim, membros de agências. Veja, a CPI, o que eu percebo é que a CPI chegou num ponto que não sabe mais o que fazer para fechar o seu trabalho, né? Perdeu o momento para concluir o trabalho e agora, o tempo todo, ficam criando fatos para tentar dar um pouco de evidência, dar um pouco de importância ao que está se fazendo aqui. E isso tudo para camuflar o que não está fazendo, que é investigar, que é aprofundar as investigações na busca de provas, de evidências. Olha, nós temos um conjunto de acusações de corrupção passiva, de corrupção ativa, de organização criminosa, de fraude à licitação, bilhões de reais, né, com suspeita de corrupção. Isso não se investiga. Então, querem inventar pauta para a CPI. Eu acho que esse não é o caminho, não é constrangendo médicos. Veja, uma CPI que tenta colocar médicos contra médicos, né? O ato médico sendo questionado aqui o tempo todo, a autoridade do médico. Se o médico é defensor de um protocolo, que não é aquilo que acredita os paladinos da ciência da CPI, então ele é um charlatão, ele não deve ser ouvido. Sabe, o princípio de confiança que deve nortear a relação médico-paciente está sendo relativizado no âmbito dessa CPI. Agora, porque o Conselho Federal, o presidente do Conselho Federal deu declarações, ele é chamado aqui de bolsonarista. Sabe, é algo absurdo. Não são os fatos, não são as evidências que norteiam os trabalhos da CPI. É a sanha vingadora, sabe, contra o governo federal, é o jogo pré-eleitoral. O que é lamentável, acho que a CPI não deveria, né, seguir nessa direção. Pelo contrário, deveria dar à sociedade, né, realmente uma investigação que fosse minimamente inteligente, adequada, racional, que as pessoas pudessem olhar para a CPI e ter um mínimo de respeito por ela. Hoje, apenas aqueles que são apaixonados de um lado ou de outro que assistem aqui, uns condenam, outros aplaudem, mas em razão das paixões eleitorais e não apenas por amor à boa investigação. Ana Paula, passo a palavra a você. Boa noite, senador. É um prazer falar com o senhor aqui. Bom, é difícil explicar, né, essa CPI, é difícil também pegar apenas 1, 2, 5 ou até 10 momentos da CPI, aqueles momentos que a gente tem uma certa vergonha alheia e quer até desligar, né, a CPI, porque a gente fica até sem graça de ver o que está acontecendo ali. E a semana passada o senhor esteve ali dentro de uma confusão quando o depoente, o ministro chamou de uma maneira até muito calma, disse que a senadora Simone Tebet estava descontrolada e aí vimos uma confusão danada ali e o senhor esteve envolvido numa discussão com a senadora Leila Barros. Vamos dar uma olhadinha no vídeo primeiro. A gente é descontrolada aqui, só as mulheres são descontroladas. Vocês não fazem show todo dia aqui dentro, não. Não apoio nenhum lado nenhum. Agora você é descontrolada. Ele não vai tratar uma mulher aqui e falar mais uma
Uma vez. Não pode chamar de menos, engavetador, Rogério. não pode chamar de personagem. Menos, vamos lá, nós dois. Não, Tranquilos não os dois. Infelizmente. Desde o começo eu estou aqui. Também os homens são descontrolados nessa CPI. Há homens que são mesmo. Sim, muitos. Infelizmente. Enfim, senador, são situações constrangedoras, né? Que até como mulher a gente espera que as mulheres deem um exemplo, principalmente quando há uma situação de descontrole, né? Que as mulheres coloquem a bola no chão, digamos assim, e não foi o que aconteceu nesse dia. O que o senhor tem a dizer sobre esse dia e o que aconteceu para que a senadora Leila chegasse ali a esse ponto de gritar com o senhor daquela maneira no microfone? Ana, na verdade a CPI naquele dia estava num clima bastante pesado, né, porque o ministro Wagner do Rosário veio à CPI depois de provocações absolutamente inapropriadas por parte de colegas senadores aqui. Ele foi chamado de engavetador geral, ele foi chamado de prevaricador, ele foi chamado de um monte de coisa antes de ir à CPI. Então, quando ele vem, ele já chega na CPI com um tom bastante elevado. Aí aconteceu o primeiro momento, após o intervalo, ele veio um pouco mais comedido, respondendo às perguntas com um trato mais ameno, até o momento em que ele foi provocado numa questão muito pessoal dele, numa alusão que o relator fez ali a um autor e tal, que foi algo muito pessoal. Na sequência, vem a senadora Simone e faz os questionamentos. Aliás, questionamentos não, ela fez uma narrativa de fatos ali que ela acredita ser o que aconteceu. Eu tenho absoluta divergência em relação às conclusões que ela tem, e ao final passa a qualificá-lo, né, na condição de engavetador. E ele vem e dá uma resposta firme a ela. Ela disse que tinha estudado tudo, tinha lido tudo, ele disse que ela tinha que ler de novo, né? Foi uma resposta ríspida. Ela retruca e aí ele diz que ela está descontrolada. Aí o tempo fechou. Quando o tempo fecha, eles vão para cima, né, do depoente, há uma confusão generalizada lá, eu comecei a fazer, né, uma série de provocações dizendo, olha, vai vendo, Brasil, essa é a CPI do circo, olha o espetáculo circense. Por quê? Porque eles, quando atacam em bloco. E quando quem está dando depoimento, né, faz uma fala mais incisiva e, sobretudo, se for em relação às mulheres, eles se vitimizam e partem para cima. Só que não são honestos nesse trato, porque quando foi... E veja, não estou aqui dizendo que a fala do ministro de dizer que a senadora estava descontrolada foi correta. Eu não acho que deveria ter feito isso. Mas fizeram essa defesa em relação a ela, mas não fizeram essa mesma defesa em relação à doutora Anísia Yamaguchi. Nem as senadoras defenderam a doutora Anísia quando esteve aqui. A doutora Mayra, quando esteve aqui, foi bastante atacada e também não houve defesa. Ou seja, essa defesa em bloco, esse processo de acudir com veemência, né, e com esse discurso sexista, chamando de machistas, disso ou daquilo, só acontece quando quem está sofrendo algum tipo de constrangimento é do bloco deles. Mas isso não é verdadeiro quando envolve o outro lado. A senadora Leila, quem eu tenho um maior carinho, naquele momento, quando me viu fazendo, né, aquelas provocações, ela chega e começa a me provocar do lado, né? E gravando, né? Eu vi que tinha uma assessora dela gravando o vídeo do lado, né? Para fazer o que fez, para divulgar, né? Mas, enfim, foi do calor daquele momento, mas isso mostra, ao mesmo tempo, os dois pesos e duas medidas que há na CPI. Quando quem está no depoimento é uma mulher que é contra o que eles pensam, aí vale tudo. Vale a execração. Doutora Anísia, por mais que alguém possa discordar do pensamento dela, das teses que ela defende, é uma médica com mais de 40 anos de profissão, uma mulher, uma pessoa que é merecedora de respeito, de acatamento. No caso dela, ninguém, infelizmente, saiu em defesa do fato dela ser mulher. Pelo contrário, houve médicos ali, houve colegas, né, que foram extremamente duros com ela, de maneira que o assunto acabou ganhando aí, né, destaque nacional. Até hoje as pessoas lamentam esse episódio.
Senador, voltando a falar do depoimento do empresário Luciano Hang amanhã, ontem ele divulgou um vídeo com uma algema numa clara provocação aos senadores de oposição. O senhor acha que esse vídeo divulgado piora o clima para o depoimento dele amanhã? Bom, certamente que os personagens centrais da CPI vão pegar o vídeo dele e vão apresentar na tela da CPI, para aumentar um pouco mais a audiência do momento ali. Eu não acho que isso vá apimentar o clima, enfim. O Luciano Hang é um empresário, assim, repito, que se comunica muito bem, de opinião muito forte e que está acompanhando toda essa situação. Se alguém acha que ele vai vir aqui, né, para ficar ali sendo saco de pancada de quem quer que seja, certamente não conhece o velhinho da Havan. Eu acho que vai ser um momento de muito embate. Um momento de muito embate. Eu repito, ele está sendo convocado aqui porque tentou vender alguma coisa para o Ministério? Ele está sendo convocado aqui porque deu fraude ao consórcio Nordeste? Não. Está sendo convocado porque gosta do presidente Bolsonaro, apenas por isso. Agora, quem cometeu fraude no consórcio Nordeste até hoje não veio aqui, né? O governador da Bahia, o senhor Bruno Dauster, que foi secretário-chefe da Casa Civil do governo da Bahia, até hoje não convocaram, que esteve à frente desse processo de compra de respiradores do consórcio Nordeste, né? O senhor Gabas nunca veio aqui. Aliás, apenas vocês que são do... Eu fiz hoje um requerimento ao presidente da CPI que convoque aqui o senhor Bruno Dauster, porque houve uma operação da Polícia Civil, nesse caso do consórcio Nordeste, e a partir dessa operação, esse chefe da Casa Civil, que foi o pivô desse processo, foi demitido. E a informação que eu recebi é de que ele foi demitido da chefia da Casa Civil, mas foi premiado em alguns conselhos do governo, de empresas públicas do governo do estado da Bahia. Então, é uma boa oportunidade para a gente trazê-lo à CPI para prestar esclarecimentos aqui ao Brasil. Eu que agradeço os seus esclarecimentos, senador Marcos Rogério. Muito obrigado. Boa noite, senhor. Até uma próxima. Muito obrigado a você. Boa noite a todos.